é só com o pé, nem só com a mão. A partida não tem fim, nem início não tem não. Aqui, jogo é vida, e vida é jogo. Mais que ganhar ou perder, tem de se entregar, confiar toda a alma no jogo. Salve, salve! Alma em jogo. Aliás, almas em jogo. Porque hoje eu tenho uma pessoa tão especial e eu observo que na atuação dela como gestor, como empresário, como presidente, como agora o presidente da Sociedade Anônima de Futebol do Fortaleza, Marcelo Paes, a SAF. Marcelo Paes, que prazer poder contar contigo aqui no nosso podcast Alma em Jogo. Tudo bem, Bial? Prazer falar com você, prazer participar aqui do seu podcast. Você é um amigo, pessoa que eu gosto, que eu tenho carinho, eu tenho prazer da convivência como amigo e como relação profissional também. Vibramos juntos aí pelo esporte. Não vou nem dizer que é só pelo basquete ou só pelo futebol, é pelo esporte como um todo. E para mim é uma alegria estar aqui, bater esse papo, né, conversar, e gostei muito do tema, né, do nome do seu podcast. Tem tudo a ver com a sua figura, com o que você faz, né? Você realmente coloca a sua alma totalmente nos projetos que se envolve, já aqui no basquete cearense há bastante tempo e nos últimos anos junto com o Fortaleza também. Então, pra gente é uma alegria. Eu coloquei até o almas, que eu percebo no seu trabalho e nessa amizade, nessa empatia que nós confraternizamos, um trabalho de corpo e alma, né? Foram 4, eu vi uma postagem tua na época que você deixou o último jogo depois do Santos, né? O jogo com o Santos no Campeonato Brasileiro. Foram 400 jogos, foram 5 anos de Série A, foi uma final de Sul-Americana, foi um tetra, da Copa do Nordeste, foi um penta? Penta estadual. Penta estadual e um tetra da Copa do Nordeste. Bi do Nordeste. Bi do Nordeste. Penta, penta. Então, e aí eu que estudei um bocado e ainda tropecei no tetra, mas vai para penta, melhor ainda. Marcelo, como fazer as escolhas para fazer o Fortaleza, porque eu acompanhei tudo isso muito de perto, né? Fazer o Fortaleza se transformar de 2015 para cá, que é o tempo que eu acompanho muito de perto, de uma forma tão, que eu poderia dizer, como se usa popularmente, da água para o vinho. Bem, como você falou, tem sim muita alma nesse trabalho, né? O futebol, ele exige uma entrega, uma participação, um envolvimento muito grande de quem está à frente. Eu digo muito que em futebol a gente trabalha com paixões e milhões, né? A gente trabalha ali com orçamentos muito grandes e com a paixão de milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, porque se estima que a torcida do Fortaleza tem 2 milhões de torcedores. Então não dá para ser mais ou menos, não dá para se entregar pela metade, não dá para ser part-time, tem que ser full-time, tem que se dedicar muito, tem que colocar a alma, o coração, o empenho. A família tem que compreender e compreende. E só assim para poder dar certo. Isso não é garantia que dá certo, não. Não tem. Não é garantia não nenhuma. Tem regra pronta no esporte. Não tem regra pronta, mas se quiser que dê certo, tem que ter muita entrega. E aí vem um outro ponto que eu acho fundamental, que é a formação de equipe. Formação de pessoas que estão ao seu lado. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham competência. Competência não é porque é amigo, não é porque está ajudando com patrocínio. Tem que ser bom. Nepotismo zero. Nepotismo também não. Tem que ser competente naquela área de atuação. E eu gosto muito de dizer que eu trabalho com pessoas melhores do que eu, em cada uma das suas áreas. O Vojvoda é muito melhor do que eu em futebol. O Rogério Ceni também era muito melhor do que eu em futebol. Você dá de 100-0 em mim em basquete. Né? Então, só no basquete. Mas é assim que, assim que tem que ser, né? A complementariedade, né? O Marcel no marketing, o Alex Santiago, que é um baita líder também. Então, eu acho que ter essas escolhas, escolher bem as pessoas que vão estar ao teu lado e manter, porque às vezes até se consegue atrair, né? Você atrai, o projeto vai ser legal,
mas o manter é mais difícil. A manutenção é muito É difícil. muito mais difícil. E aí se perguntar por que o Vojvoda está há tanto tempo aí, Isso. alguma coisa boa tem lá no Fortaleza. Né? Por que o Papelinho, que saiu agora, que é um cara sensacional, ficou 7 anos? Foram 7 anos de boa convivência, de resultados, de parceria, nos momentos bons, nos momentos ruins. Saiu agora, continua a amizade, continua o respeito. Então, acho que escolher bem as pessoas é fundamental e saber manter essas pessoas ao teu lado produzindo, sempre se desafiando. Né? Tem um treinador de um outro esporte, que é o Bernardinho, né, que eu admiro muito, que diz que não se pode ter o que ele chama de cumplicidade perversa. A cumplicidade perversa é quando você já conquistou algo com um grupo de pessoas e no outro ano você diminui a cobrança, diminui a intensidade porque já conquistou aquele... Não, você tem que cobrar mais, você tem que fazer com que o cara siga evoluindo, você tem que fazer as mudanças que são necessárias para que siga ganhando, porque o esporte não tem meio termo, ele te atropela. Ou você entrega resultado ou vai ser atropelado. Então, é mais ou menos assim, eu considero... em rápidas palavras. Não, eu considero a comparação sua como gestor com a do Bernardinho, apesar dele ser um técnico de quadra, mas também ter muitas atividades, Sim. como você tem no Colégio Darwin, onde você é um empresário muito bem sucedido. E ainda sobre as escolhas. O Bernardinho sempre falou comigo, eu fui contemporâneo de Bernardinho, ele bem mais novo, um pouco mais novo, mas a gente fez vestiário junto no Fluminense e depois, durante a vida, nos esbarramos muitas vezes. Ele é uma pessoa, assim, um líder nato e talvez E eu vejo você como foi eleito mesmo o melhor gestor público, melhor gestor do esporte brasileiro no futebol. E eu volto à escolha, ao tema escolha. O Vojvoda, eu nunca tinha ouvido falar no Vojvoda e eu gosto de futebol. Aonde surgiu o Vojvoda e um pouquinho da manutenção dele naquele período tão crítico do primeiro turno do campeonato de 2022. Primeiro que a escolha do Vojvoda, ela nasce de um conceito. A gente não estava buscando um nome, a gente estava buscando um perfil de treinador. Nós tivemos o Rogério aqui, que fez um grande trabalho, inegável o trabalho que ele fez, e quando ele saiu, ficou meio que um vácuo, né, naquela forma de trabalhar, aquele time agressivo, propositivo, buscando o gol o tempo todo. E aí a gente queria um perfil, e o primeiro nome que eu fui buscar foi Fernando Diniz. Tem bom gosto aqui. Que hoje está na seleção brasileira. Diniz estava no Fluminense, campeão da Libertadores. O Diniz estava desempregado na época no mercado, né? Liguei para ele, tentei, conversei 1, 2, 3 vezes. Ele foi muito educado, um gente, mas não posso ir agora. É uma questão familiar, tenho que ficar pelo estado de São Paulo ainda. E é verdade, ele assumiu o Santos logo depois. E aí, naquele momento no Brasil, a gente não identificou outro treinador com aquele perfil disponível. E aí fomos para o mercado internacional. Aí vem a questão da equipe. A primeira pessoa que falou em Vojvoda foi o Alex Santiago. Que hoje é o presidente do Fortaleza, da associação, eu na SAF. Então, Alex, um cara competente, um cara pronto, lembrou do nome, sugeriu o nome, aí nós fomos estudar se o Vojvoda tinha realmente aquele perfil. Você imaginava. Aí o departamento que nós imaginávamos e queríamos. Aí o departamento de análise fez o estudo e viu que sim, aí iniciamos a conversa, ele veio e o resto é história, né? Estamos aí até hoje. E a manutenção, ela se dá muito por uma questão de convicção. A gente passou por momentos muito difíceis, Fortaleza ficou 14 rodadas na lanterna do campeonato, no último lugar, em 2022, 20 na zona de rebaixamento, e o clamor geral era demite o Vojvoda, né? Mas aí entra uma questão do gestor estar dentro, estar no dia a dia, acompanhar cada processo, acompanhar cada atividade. Então a gente sabia que o caminho de resolver a vida do Fortaleza não era demitir o Vojvoda. Era permanecer com o Vojvoda e mudar outras coisas. E aí mudamos outras coisas. Saíram 6 jogadores, chegaram 8 jogadores, mudamos a forma de jogar, ele entendeu que precisava mudar a forma de jogar, mais defensivos, saber ganhar jogo por 1-0 e segurar, recuperar a confiança. E a manutenção dele foi fundamental. 3 meses depois a torcida fez um mosaico pedindo para o Vojvoda ficar. Então, incrível, né? Futebol é muito rápido, né? Como é que você lida com essa questão? As redes sociais são hoje claras e acontecem. E a gente não precisa ler, a gente fica sabendo. Quando a gente sofre os elogios, ótimo.
mas há muita coisa ruim dentro das redes sociais. Você consegue lidar disso com o lado do copo cheio, ou com o lado do copo vazio? Não olhar para o que é ruim? Estou numa função pública desde 2015, né? Desde 2015 que eu assumi primeiro a direção de futebol, depois vice-presidente, depois me tornei presidente. Diretor, vice-presidente, presidente e agora o CEO da SAF. Da SAF. Que é totalmente diferente das outras SAFs que foram implantadas no Brasil. Depois vamos chegar nesse ponto. Então, eu vivi todo esse período com a rede social ativa, né? Eu vivi todo esse período. Você teve o privilégio de trabalhar muito tempo sem rede social. É um privilégio. É um privilégio. Com certeza. Porque hoje a rede social... Mais humano, pelo menos. A rede social, ela muitas vezes ela é ruim, né? Porque as pessoas ali ficam muito valentes, né? E às vezes desrespeitam, né? Xingam, falam coisas que não são agradáveis. Eu aprendi que as ruas são muito mais gentis do que as redes sociais. Eu adoro as ruas. Muito mais gentis. Eu aprendo muito com as ruas. Nas ruas as pessoas cumprimentam, pedem para bater uma foto, parabenizam pelo que já foi feito, agradecem e perguntam uma coisa ou outra, né? Quando é que volta a ganhar, né? Normal. Mas a rede social ela é mais crítica. E o que é que eu tenho feito? Eu tenho simplesmente me blindado. Eu não vejo nada. Isso, boa. Não vejo nada porque eu sei o trabalho que a gente está fazendo, certo? Não vai ser uma opinião de rede social que vai mudar o rumo do trabalho para um lado ou para o outro. A gente tem convicção no que está fazendo com muita gente ao lado. Então não tem necessidade de ir para ali se intoxicar, né? Ver um bocado de coisa negativa, ruim, e aí é bom que eu não vejo, não fico chateado com ninguém e passa, né? E a vida vamos segue. Viver as ruas. E vamos ver as inter-relações pessoais muito melhor. São mais gentis. Marcelo, um passarinho me contou, aliás, um bando de pássaros, que você houve muitas propostas para que você fosse trabalhar em outros clubes aqui do Brasil e até do exterior. Como é que você lidou com essas propostas e por que você se mantém fiel ao Fortaleza, que é o amor da tua vida? Bem, houve sim propostas, né? Uma que ficou muito pública foi do Botafogo, né? No início da SAF do Botafogo, no início de 2022, né? Conversei com o John Textor, porém eu tinha acabado de ser reeleito presidente do Fortaleza para um mandato de 3 anos, né? Com o voto do torcedor, não teve nem concorrência, né? Foi quase que uma aclamação, embora teve todo o processo eleitoral com voto. Eu lembro. Então não fazia sentido eu sair do Fortaleza naquele momento, por melhor que fosse a proposta, por melhor que fosse o número, fosse encantador, envaidece a gente, lógico, né? Alguém buscar e oferecer um contrato, morar no Rio, que você teve o prazer de morar e viver lá boa parte da vida. É uma cidade que eu tenho um grande carinho também. Quem sabe um dia eu possa morar no Rio por algum motivo. Mas adoro a cidade de Fortaleza. É meu lar, é onde eu nasci, onde a minha família está, meus pais. E o Fortaleza é o clube que eu tenho realmente o amor, que me acolheu. E não era o momento de sair, né? Era uma questão de respeito ao torcedor, que sempre teve carinho por mim, de respeito à eleição que tinha tido 2 meses antes. Então não era a hora. E já teve, assim, sondagens, outras situações, perguntas e tudo, mas o que houve realmente mais forte foi essa do Botafogo, e eu agradeci a época, mantive uma boa relação. Só o John Textor, né? Que dirige clubes na vários Europa, clubes do mundo inteiro, isso, né? na De vários Inglaterra, continentes. na França, né? Mas, enfim, não aconteceu realmente por uma escolha minha. Eu fiquei feliz pela lembrança, mas não tinha como fazer, era impossível naquele momento. E acho que fiz a escolha certa, né? Eu o Fortaleza seguiu aí com algumas conquistas, seguiu com algumas coisas boas e o coração está em paz. O Fortaleza quebrou um paradigma que rege o futebol brasileiro desde que eu me entendo, né? Eu acompanho o futebol desde 58. E o Nordeste sempre foi o Nordeste, excluído do grande centro, que seria o Sudeste, aí veio o Sul e tal. Mas o Nordeste hoje, pela representatividade do Fortaleza, ele encampou. O futebol brasileiro hoje respeita demais esse seu trabalho aqui. Eu me incluo também, porque estou aqui Sim, claro. de corpo e alma.
Quando você foi chamado para ser o chefe da delegação do Brasil, foi para a Ásia, foi uma excursão para a Ásia. Eu achei que foi um momento que deve ter sido extremamente importante para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento pessoal, lidar com com aqueles jogadores, os principais jogadores do Brasil, e estar representando essa seleção que hoje anda tão amaldiçoada, tão por baixo, mas é a seleção brasileira, a Canarinho, a camisa amarela, que tanto fez pelo nosso povo e tão importante é ainda para o povo brasileiro. Como foi chefiar essa delegação? Para mim, Bial, foi uma honra muito grande, muito grande. Era véspera de Copa do Mundo, né? Foi os penúltimos amistosos, depois houve outro ciclo de amistosos, depois a Copa do Mundo, eu estava muito perto. Japão? Japão e Coreia. Na ordem, Coreia e Japão. Primeiro na Coreia, depois no Japão. Passou na Coreia, ali pertinho, 24 horas, depois foi até o Japão. Coreia e Japão. Tá. E foi rememorando 2002, né? 2002 a Copa do Mundo foi na Coreia e no Japão, o Brasil foi campeão, então tinha essa temática. A gente encontrou com jogadores das seleções, tanto da Coreia como do Japão, de 2002. Foi bem interessante. Então, para mim, foi assim, quase que um prêmio viver aquilo ali. Né, conviver no ambiente do mais alto nível do futebol mundial, porque a gente estava ali com os grandes craques da seleção brasileira, estava Neymar, estava Vinícius Júnior, estava Rodrigo, estava Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, todo mundo, Daniel Alves, toda uma série de jogadores renomados, vencedores. E eu acho que assim, criei amizades ali dentro, né, criei contatos que até hoje estão vivos. O Tite foi uma das pessoas que eu mais conversei, que é um grande líder, um grande profissional, um cara humano ao extremo, assim, admirei demais a forma como ele trabalhava e conduzia a seleção brasileira. Lamentei muito não ver o título, porque fica marcado, né? Não veio 2 Copas, aquela coisa toda. Mas acho que hoje muita gente sente falta do Tite. Né? Eu tenho uma admiração profunda por ele. As campanhas que ele fez foram belíssimas. E era um momento de efervescência, porque se achava que aquela seleção tinha chance de ser campeão. Não era uma favorita, mas entrava com alguma chance de ser campeão e infelizmente caiu nas quartas de final. Mas aprendi muito, vi coisas novas e vi também muitas coisas que a gente faz igual aqui. É importante você validar também o que você faz. Né? Algumas rotinas, alguns procedimentos, algumas formas de conduta dos profissionais, de organização de vestiário, de organização de treino, de logística. Eu vi que tem muita coisa que a gente já faz aqui. E também vi outras coisas que eu aprendi. Então, validar o que já se faz é muito bom. Eu tenho certeza que se de repente o Fortaleza Basquete Cearense, o Carca Lion, tiver uma experiência de conhecer um time da NBA, ele vai ver que tem coisas que se faz lá que já faz aqui também. E tem outras coisas que estão mais avançadas, até por estrutura, por outros aspectos, né? Mas foi engrandecedor, foi um grande momento da minha vida, que eu vou guardar com muito carinho, tenho lembranças, espero que aconteça de novo, né? Quem sabe vai acontecer numa Copa do Mundo. Amém. Amém. Marcelo, no nosso Alma em Jogo, a gente coloca umas imagens. Eu vou colocar umas imagens agora que são muito impressionantes para mim, que frequento bastante o Castelão. Pode rodar. Uma torcida apaixonante, né? E mais do que a torcida do Fortaleza, porque ela enche todos os jogos. Você sabe que eu sou figurinha carimbada lá. E pé quente. Muito pé quente. E aí o Castelão, com uma iluminação de LED fantástica, poucos estádios do Brasil possuem. Coisa de norte-americano, Canadá e tal. E Marcelo, eu lembro que você me falou uma vez, e eu acho que é legal para chegar aí nesse ponto de você conclamar tanta gente torcendo para o Fortaleza. Como é que foi a tua chegada no PC, no Fortaleza, no futsal? Caminhada longa, né? Agora, o que eu posso dizer é que eu sou torcedor do Fortaleza, então eu vivo as cores desde criança, de ir para o estádio, de ouvir o rádio,
de acompanhar, né? Eu joguei no Fortaleza, no futsal e na base de futebol de campo, então eu vesti a camisa tanto dentro de quadra como dentro de campo. Meu treinador no campo foi o Jurandir, que é um saudoso revelador de talentos, revelou muitos talentos. E depois me tornei conselheiro e, como já falei aqui, diretor de futebol, vice-presidente, presidente e agora como CEO da SAF. Então vivi toda uma trajetória dentro do clube e vi muita coisa, né? Muito o crescimento do clube, a gente sair de uma Série C, chegar numa Libertadores da América, passar a conviver com pessoas que antes eu admirava à distância, dirigentes, jogadores, funcionários. Então tudo isso é muito transformador, né? Se eu for contar com detalhes aqui, o podcast vai durar 4 horas. Vai ficar 4 horas e seria ótimo, mas são 30 minutos. Você deixou a presidência agora da associação, que não tem dívidas, e assume como CEO a SAF, que não vendeu a alma ao diabo, que eu digo, não vendeu para nenhuma empresa do exterior, nem do Brasil. Vocês são donos de si mesmos. Como está sendo esse início de implantar, das escolhas, de entender uma empresa dentro do futebol? É uma transição, né? Uma transição que para a gente talvez ela seja mais fácil do que para outros clubes, justamente porque não tem um elemento externo, né? Não houve venda de ações, não tem pessoas chegando para mudar. A mudança é nossa, é a adaptação nossa de entender o que é da associação, o que é a SAF. A forma mais fácil de explicar isso é que a SAF é o futebol do Fortaleza é a SAF. E o que é o futebol? Futebol masculino, futebol feminino, futebol de base, né? O basquete, por exemplo, vai estar mais ligado à associação, porque não é o futebol. O futsal, que vai ser montado agora, é a associação. Os outros esportes, hóquei, vôlei, handebol, associação. Tudo associação. E o futebol, a SAF é o futebol. É gerido de uma forma extremamente profissional e uma sociedade anônima. Profissional, sociedade anônima, independente, que pertence à associação. Essa associação Fortaleza Esporte Clube é a dona da SAF. Mas a gestão da SAF está aqui autônoma, com o conselho de administração, com o CEO e com a diretoria, executando os trabalhos. Nossa, ficou magnânime, ficou grandioso, ficou um clube extremamente potente, né? Pela condição financeira que vai adquirindo e pela condição imponente de ter tantos torcedores hoje espalhados pelo Brasil e aqui esses 2 milhões de torcedores. A gente mudou a gestão, né? Mas não entrou dinheiro ainda. Às vezes as pessoas associam muito SAF a vender o clube, como você falou. Vai se valorizando, né? Vai criando valor. A tendência é que com a sequência de boa gestão possa ter um incremento financeiro. Mas isso é um processo, não é no ato. Né? Não é, virou SAF e entrou dinheiro. Não. Só se tivesse vendido. Vendido que nem os outros times do Brasil fizeram. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Curitiba. Santos ainda não. Então, o passo que a gente deu, ele juridicamente é o mesmo, mas não houve venda de ações. A associação é a dona da SAF. Marcelo, quebrar esse paradigma que a gente falava há pouco, mostrar que o Ceará tem pessoas extremamente capazes e competentes em todas as áreas de atuação. Isso daí é registrado através do esporte, do Fortaleza Esporte Clube. Como é que é isso? Essa fala é interessante, Bial, porque quando eu mais novo, né, eu sempre fui apaixonado por futebol e sempre fui muito curioso de outras coisas também, mas a minha paixão é o futebol. E aí eu dizia, por que o futebol cearense não sai do canto, né? Porque durante muito tempo o futebol cearense não disputava as grandes competições, né? Libertadores nem pensar. Nem existia, era utopia. E uma final de Sul-Americana? Também não. E aí eu sou um cearense orgulhoso, assim, eu amo a minha terra, né? Eu sou bairrista, eu gosto que valorize as coisas daqui. E aí eu digo, o nosso estado já produziu grandes atores, né? José Vilca, não sei o quê, grandes humoristas, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Chico, né? Grandes políticos, Castelo Branco, que já foi presidente do Brasil, né? Grandes artistas
Fagner, Belchior, Ednardo. E esses jovens aí que sempre tiram os primeiros lugares O nos Matuê concursos, agora, né? que é Matuê espetacular. Spotify aí no mundo inteiro. O código jurídico foi feito por um cearense, Clóvis Bevilacqua. Eleazar de Carvalho foi um dos maiores artistas me ajuda aí, o Eleazar de Carvalho, maestro Eleazar de Carvalho. Então, tanto cearense competente assim, dominando, e no futebol não tinha. Futebol, que era a minha paixão, eu digo que não tinha. Por quê? Né? O que é que falta? Já que somos tão inteligentes, e somos sim, né? Porque os cearenses são bons em concurso público, preenche 40% das vagas do ITA, no IME, lá no Rio de Janeiro, militar de engenharia, muitos cearenses também. Então faltava alguma coisa e a gente está, de alguma forma, fazendo isso acontecer, né? Colocando o nosso estado, junto com o Ceará também, nosso rival, né? Exatamente. Não quero aqui dizer que é só o Fortaleza e não é, o Ceará são também. São adversários no campo. No campo, mas o nosso rival, né, também teve conquistas, também teve situações melhores nos últimos anos do que em anos anteriores. Então o futebol cearense cresceu como um todo. E eu acho que a gente está provando que também tem talento aqui para gerir futebol, para fazer o futebol acontecer. Não, eu participei no âmago dessa transformação e sinto, porque eu tenho família no Sudeste, tenho família aqui no Ceará, sou um cearense também, Sim. Apesar de ter nascido em São Paulo, sendo criado no Rio e viajado o mundo todo. Marcelo, eu tenho uma admiração muito grande por você, mas agora eu tenho mais uma gratitude. Eu queria que fosse infinito. Essa infinitude acontecesse, essa eternitude acontecesse e permanecesse para sempre. Assim Muito será. obrigado pela sua presença. Um último momento do Marcelo Paes para o nosso Alma em Jogo, por favor. Agradecer, Bial, e dizer para quem está nos acompanhando aí que esporte é vida, é entretenimento, é amizade, é energia boa. Essa imagem que a gente viu aqui da torcida, aquilo ali é uma manifestação coletiva pura. Né? As pessoas estão pagando para estar ali. Ou seja, é puro, não é encomendado. Né? Com o seu celular. É real. É real. O futebol é uma manifestação coletiva absurda. O esporte também. Quando a gente vai para o CFO ver um jogo de basquete, as famílias que estão lá, né? O aplauso que tem, às vezes até quando perde, o basquete é mais light nesse aspecto. Né? O futebol perdeu a pressão, o basquete, às vezes... A gente está aos poucos se arrumando para ser do nível do futebol. Pois é. Mas isso é coisa boa, esporte é coisa boa. E você é um representante autêntico do esporte, da boa competição, da boa formação, do respeito ao adversário, de projeto, de educação esportiva, que eu sei que você gosta muito também. Exato. Faz as palestras no interior, no estado inteiro. Todo. E é algo que eu quero que também fique como um legado dessa gestão do Fortaleza, de um clube que quer ganhar sim, quer ser campeão, quer dar alegria à sua torcida, mas também quer passar bons exemplos. Através do esporte, do futebol, o Ceará se torna maior, se torna mais incluso, o Brasil fica maior e a gente tem uma educação esportiva para todos os nossos cidadãos. Que assim Muito seja. obrigado. Valeu, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Muito grato. Gratitude.